Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 5 de dezembro, nós iniciamos ontem a segunda semana do Advento. Esse tempo tão especial, essas 4 semanas que nos preparam para a celebração da festa da Encarnação, a festa do Natal. Deus, que assume a nossa humanidade, se faz humano como nós, para nos ensinar a ser humanos. Esse tempo do Advento nos recorda 3 figuras centrais que povoam todo o Advento. A primeira delas, o profeta Isaías, porque ele foi aquele que mais falou da vinda de um Messias, de um libertador, de um Salvador. Nós temos nos deliciado com as leituras de Isaías, que mostra que esse Senhor que virá, ele vai mudar o mundo, vai transformar o mundo, porque as bases que ele traz são bases de amor, de justiça, de paz, de comunhão, de entendimento entre as nações. O segundo personagem do Advento é João Batista, o profeta que, como os outros, anunciou a vinda de um Salvador, de um Messias. Mas não apenas isso, ele mostrou, é esse o Cordeiro de Deus. Nós sabemos que João Batista, como disse Isaías, é aquela voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. E João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor, que batizou o Senhor e que dispensou os seus discípulos para que eles seguissem o Senhor, o Messias, o Libertador. Porque ele viu que com Jesus os cegos passavam a enxergar, os surdos passavam a escutar, os leprosos eram curados, os coxos começavam a andar, os aleijados começavam a andar. Então, ele não teve mais dúvida que Jesus é aquele Salvador anunciado pelos outros profetas e que ele também anunciou. Depois de mim virá alguém que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, Isaías, a primeira figura, João Batista, a segunda figura do Advento, e a terceira, Maria, a rainha do Advento. É aquela que espera, é aquela que gera, é aquela que dá a luz ao Salvador. Então, que essas 3 figuras do Advento nos ajudem a vivê-lo bem, viver esse tempo litúrgico da melhor maneira possível, arrumando a casa, arrumando o nosso interior, para que nós possamos perceber esse Deus que se apresenta, como disse o Papa Francisco no outro dia, numa das suas alocuções: Deus se esconde nas situações mais comuns de nossa vida. Ele recordou a bela promessa que nos introduz no tempo do Advento: virá o teu Senhor. Este é o fundamento da nossa esperança. É o que nos sustenta também nos momentos mais difíceis e dolorosos da nossa vida. Deus vem. Nunca nos esqueçamos disso, disse o Papa. O Senhor vem sempre, nos visita, se faz próximo e voltará no fim dos tempos para nos acolher no seu abraço. O Papa fez as seguintes perguntas: como vem o Senhor? Como reconhecê-lo e acolhê-lo? Primeira pergunta: como o Senhor vem? Segundo Francisco, muitas vezes ouvimos dizer que o Senhor está presente no nosso caminho, que nos acompanha e nos fala. Mas talvez, distraídos como estamos por tantas coisas, esta verdade permanece para nós apenas teórica. Ou imaginamos que o Senhor vem de maneira sensacional, talvez por meio de algum sinal prodigioso. Jesus diz que acontecerá como nos dias de Noé. E o que faziam nos dias de Noé? Simplesmente as coisas normais e cotidianas da vida. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Levemos em consideração isso. Deus está escondido em nossa vida.
está sempre presente, está escondido nas situações mais comuns e ordinárias de nossa vida. Não vem em eventos extraordinários, mas nas coisas do dia a dia. O Senhor vem nas coisas do dia a dia, porque Ele está ali, se manifesta nas coisas de todos os dias. Ele está ali, no nosso trabalho cotidiano, no encontro casual, no rosto de uma pessoa necessitada, mesmo quando enfrentamos dias que parecem cinzentos e monótonos. O Senhor está ali. Ele nos chama, nos fala e inspira as nossas ações. A segunda pergunta que o Papa faz: como reconhecer e acolher o Senhor? De acordo com o Papa, devemos estar acordados, atentos, vigilantes. Jesus nos adverte: existe o perigo de não percebermos a sua vinda e estar despreparados para a sua visita. Francisco disse que recordou outras vezes o que Santo Agostinho dizia: temo o Senhor que passa, ou seja, temo que ele passe e eu não o reconheça. De fato, sobre aquelas pessoas do tempo de Noé, Jesus diz que elas comiam e bebiam e nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Prestemos atenção nisso. Não perceberam nada. Estavam ocupadas com suas coisas e não perceberam que o dilúvio estava para vir. De fato, Jesus diz que quando ele vier, 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro deixado. Qual é a diferença? Em que sentido? Simplesmente que um estava vigilante, esperava, capaz de perceber a presença de Deus na vida cotidiana. O outro, por outro lado, estava distraído, sem compromisso, como se fosse nada, e não percebeu nada. Nesse tempo do Advento, diz o Papa, deixemo-nos chacoalhar pelo nosso torpor e despertemo-nos do sono, convidando-nos a fazer as seguintes perguntas: estou consciente do que vivo? Estou atento? Estou acordado? Procuro reconhecer a presença de Deus nas situações cotidianas? Ou estou distraído e um pouco esmagado pelas coisas? Se não percebemos sua vinda hoje, diz o Papa, também estaremos despreparados quando ele vier no fim dos tempos. Irmãos e irmãs, nos alerta o Papa, permaneçamos vigilantes, esperando que o Senhor venha, se aproxime de nós, porque Ele está aqui. Espera. Prestemos atenção que a Virgem Santa, mulher da expectativa, que percebeu a passagem de Deus na vida humilde e escondida de Nazaré, e o acolheu em seu ventre, nos ajude neste caminho de estar atentos à espera do Senhor que está no meio de nós e passa, concluiu o Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs, que esse tempo do Advento, tempo da espera, da reconciliação, de maior intensidade de oração, possa abrir o nosso coração, os nossos olhos para perceber que Deus está no meio de nós e se apresenta tantas vezes, todos os dias, que nós tenhamos sensibilidade para acolhê-lo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.